Agora vamos falar com o presidente da ACONSEG, a Associação dos Conselhos de Segurança de Blumenau, Osni Bar, que está com a gente. Oi, Osni, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Obrigado a vocês aí pelo espaço. Bom, a gente já estava começando aqui e temos algo em comum, né? Tanto o Osni como eu começamos a nossa vida profissional como office boy. Uma profissão que foi extinta, mas que na época, se a gente contar como era na época, né, Osni? Andava com uma pastinha cheia de dinheiro dentro de um ônibus socado. Justamente. E nunca sumiu R$1, né? Não, é verdade. E nós tínhamos já daí os contatos nos bancos, né, onde a gente ia, deixava toda a documentação, passava de tarde para recolher. No meu caso, eu fazia toda a correria, vamos dizer assim, de bicicleta ainda no centro. Tu fazia de bicicleta, eu era de ônibus. Fazia de bicicleta quando a 15 ainda era no sentido inverso. Bom, olha, que era bem interessante. Tinha uma fila no banco só para office boy. Justamente. Ou estafeta, né? Como é que a gente chamava também. Office boy já é um pouco mais moderno, né? Era estafeta na época, né? Até criaram uma música, né? Eu Sou Boy. Isso. Era o hino da gente na época lá. Exatamente. Mas vamos em frente, né? Na época da Caixa Postal, eu trabalhava em outra emissora e ia lá pegar muita carta. Justamente. Muita carta, né? Hoje Bons em dia... tempos. Fica tudo na saudade, no saudosismo. Exatamente. Eu sou do tempo do Telex, né? Eu também. Osni, a gente está falando de um tempo em que a segurança era melhor, né? Eu costumava dizer... Ou a gente se sentia um pouco mais seguro, né? Eu penso que a sensação de segurança era melhor na época, né? Tanto que a gente podia, no falecido Budi, nós parávamos, deixávamos o carro aberto, sem maiores problemas, né? Hoje já é uma dificuldade, né? Mas eu acho que a sensação de segurança na época ainda era maior do que hoje, né? Hoje nós temos uma sensação, talvez por um maior acesso às informações, né? Então a gente fica sabendo de tudo que ocorre de mal também, né? E o pior é que as notícias são só policiais, né? Se você abrir hoje portais de notícias, ouvir noticiários, é muita exploração de notícia policial, Exato. O que nos deixa com uma sensação de insegurança muito grande, né? Exatamente, e isso, eu não sei se é essa matéria que vende, né? E então se explora muito esse lado, né? E isso traz essa sensação de insegurança, parece que você está vivendo aquele episódio, né? E nem sempre é assim. Não. Nem sempre é assim. Bom, mas é porque aumentou essa sensação de insegurança que surgiram os conselhos de segurança aqui em Blumenau. Conta pra gente como é que foi esse surgimento, né? O que deu, qual foi o pontapé inicial para que a gente recebesse aqui conselhos de segurança? Já no passado, né, existia um programa da PM chamado CLIC, e isso evoluiu para os conselhos de segurança, né? Eles tiveram algumas formas. Nós começamos aqui, eu, por exemplo, estou desde 99, né? Militando nessa área. Então surgiu na época uma situação, um formato de Conselho Comunitário de Segurança que depois, em 2001, através de um decreto 2136 do então governador Esperidião Amin, ele foi oficializado e ficou vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, os Conselhos Comunitários de Segurança. Não é uma questão só do nosso Estado, isso existe no Brasil inteiro, tá? E aí foi instituído naquela época, em 2001, os Conselhos Comunitários de Segurança. Nós tínhamos o nosso CONSEG, né, o nosso conselho, e adequamos aí o nosso estatuto ao estatuto da Polícia Militar, né, o oficial do governo, dos CONSEGs do governo, né. Qual é o papel de um Conselho Comunitário de Segurança? Eu costumo dizer que o CONSEG ele é formado justamente dentro da comunidade, né? Nós em Blumenau nós temos hoje 6 conselhos comunitários de segurança. Nós temos o CONSEG da Velha, nós temos o CONSEG Centro Escola Agrícola, que teve eleição e posse ontem. Nós temos o CONSEG da Fortaleza, que também foi empossado ontem. Nós temos o CONSEG do Garcia, que da mesma forma foi empossado ontem. Aí nós temos o da Velha, temos o do Vorstadt e temos o do Badenfurt também. E como é que é a ação desses conselhos nas suas respectivas regiões? A função básica do CONSEG, né, dos conselhos comunitários, é reunir a comunidade de uma mesma região em prol dos assuntos relacionados à segurança pública. Nós não temos poder de polícia.
Mas para quem trabalha, por exemplo, na CIPA, nas empresas, né, nós trabalhamos a questão da condição insegura, né? Ou seja, existe uma determinada rua onde a luminosidade é fraca. Isso é uma condição insegura. Isso pode levar a algum crime. Nessas questões nós levantamos, e todo conselho, é importante frisar isso também, que em todo Conselho Comunitário de Segurança existem os membros natos. Ou seja, a Polícia Militar, a Polícia Civil e através de uma resolução de 2018, 2019, também fazem parte como membros natos do CONSEG o Bombeiro Militar e o IGP, né? Hoje a Polícia Científica, né? E esses membros natos, eles precisam estar dentro de cada CONSEG. Então nós temos, por exemplo, em cada CONSEG desses de Blumenau, um membro nato, ou seja, alguém representando essas instituições. E eles levantam daí junto à comunidade, junto aos que participam da reunião do CONSEG, eles levantam todos os problemas relacionados à segurança pública e levam para os seus superiores. É uma fonte, então, uma interligação entre a comunidade e os órgãos de segurança do município, né? Ou seja, uma agilidade maior, né? Perfeito, perfeito. E relacionado especificamente, porque nós temos também as associações de moradores que elas também trabalham na área, mas tem muitas coisas que envolvem segurança e justamente essas entidades de segurança que estão juntos dentro do CONSEG como membros natos, eles podem agilizar essas questões, né? E a comunidade tem que ser participativa para que tudo dê certo, né? É fundamental, Jorge, é fundamental que a comunidade participe. Mas há esse reconhecimento da necessidade de ser participativo, de estar junto com os conselhos de segurança? Hoje eu vejo uma certa dificuldade, Jorge. As pessoas hoje elas vivem enclausuradas dentro de casa, né? Eles não participam mais, muito difícil. Quando um problema, por exemplo, eu costumo dizer sempre, né, enquanto o problema está lá na casa do vizinho, você consegue participar da solução do problema, mas ninguém vai. A partir do momento que o problema chega na sua casa, aí você está no problema, aí você está participando do problema. E aí você entra no modus esperneandus, né, e ninguém faz nada, ninguém me ajuda, estou sozinho, mas quando você poderia ajudar na solução, você também não foi. Então as pessoas hoje elas têm dificuldade, talvez pelo atropelo de todo dia, né? Cada um tem as suas responsabilidades diárias. A vida está, né? mais agitada, né? Exato, mas as pessoas poderiam se doar um pouco mais, né? Como o trabalho de CONSEG ele é todo voluntariado, né? Então é difícil. Nós tivemos eleição, né, este ano em 3 CONSEGs, com a devida posse ontem, e é difícil você conseguir montar as diretorias para participarem do CONSEG. É necessário. O CONSEG ele é feito para a população, para a comunidade. Se não houver a participação da comunidade, não haverá necessidade de CONSEG, né? E justamente é no CONSEG que a comunidade vai e leva os seus problemas, né? Principalmente pelo que o senhor falou, né? Ali no CONSEG está o representante da segurança pública, ou seja, ele vivencia aquela situação e vai buscar uma solução com mais agilidade, né? Exatamente. Talvez até com mais certeza de que aquilo vai ser resolvido. Perfeitamente, como eu lhe disse, e estando ali você consegue conversar com um representante oficial da entidade de segurança constituída no município e buscar uma solução junto com ele, né? Às vezes a solução, você conhece a solução e eles não. Então você consegue levar a solução para problemas também, não só os problemas, né? No tempo que eu trabalhava em empresa privada, nós tínhamos a reunião, normalmente semanal, onde eram apresentados problemas, mas não só problemas, você tinha que trazer a solução também, né? Sim. E isso acontece hoje também, nos CONSEGs. Não adianta você ir lá somente para criticar ou para fazer alguma demanda, né? Colocar alguma demanda, mas já venha de repente com alguma solução, alguma sugestão, né? Como nós não temos poder de polícia, nós não prendemos ninguém, né? E nós trabalhamos basicamente na prevenção, né? E então nessas reuniões de CONSEG é importante que a população venha e participe também e traga as suas demandas, porque ali, como você falou, ali está uma pessoa que é da entidade de segurança, que é de um órgão de segurança e que pode de repente já apresentar alguma solução em conjunto com a comunidade ali em loco. Que tipos de problemas podem ser levados a uma reunião como essa, por exemplo? Que situações são mais comuns aqui na cidade?
Hoje uma coisa que a gente está muito, até eu estava ouvindo hoje, né, que o STF liberou, mas a gente tem um problema sério hoje de drogadição. O corte da maconha, né? Exato, E esse é um problema sério que nós temos hoje, né? Os pequenos roubos, né, os pequenos furtos, né, eles ocorrem justamente em função da drogadição, né? E isso é um problema sério. Isso a gente as pessoas têm levado isso para as reuniões de Conseg também, né? Há uma preocupação de que pode aumentar o volume de pessoas consumindo drogas na frente de residências, por exemplo, em ruas mais isoladas, que gera uma preocupação maior? Exato, e não só isso, né, mas em frente de escola também, né? Porque embora seja liberado, foi liberado o consumo, mas não a venda, né? E esse pessoal então que consome, onde é que vai buscar? Isso parece-me até um incentivo para que se fortaleça o contrabando do produto, né? É uma situação muito polêmica, né? Exatamente. Muito polêmica. Exato, E o STF define hoje, né, o que é a quantidade que é considerado porte, né? Exato, mas aí nós caímos em outra seara também, e acho que politicamente essa é a briga, né, do Poder Judiciário se intrometendo no Poder Legislativo, né? Mas é uma outra seara que também não nos diz respeito aqui, né? Exato, né? Não é com a gente. Mas vamos lá. Bom, teve eleições ontem, 3... Sim, nós temos todo Conseg, quando ele é formado, ele recebe uma carta constitutiva de Florianópolis, né? Nós somos subordinados a uma coordenação estadual que fica em Florianópolis, que por sua vez ela é subordinada diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Certo. Então nós ganhamos uma carta constitutiva com uma numeração. Então nós temos os números de Consegs. E ontem nós tivemos a eleição do Conseg de Carta Constitutiva número 185, número 135 e 136, respectivamente, Escola Agrícola Centro, Fortaleza e Região e Garcia e Região, né? A posse ocorreu ontem desses Consegs, né? A posse foi, a cerimônia, né? A solenidade foi feita ali na AMP, né? Agradeço aqui até a pessoa do seu Demócratas, que é presidente da AMP, que cedeu gratuitamente o espaço para que a gente pudesse fazer a posse lá ontem, né? E foi bastante prestigiada também. E esses Consegs também já continuam e já vão trabalhando, né? Isso é importante. Quem são os novos presidentes? Hoje os presidentes que nós temos, por exemplo, do Conseg 85, eu vou aqui fazer uma colinha, porque ainda não decorei os nomes todos, né? Como eu sou ligado à matemática, números eu guardo mais fácil do que nomes. Então o presidente do Conseg 85 hoje, a diretoria, como nós não somos uma figura jurídica, né? Nós não temos CNPJ, nós não temos a figura do tesoureiro nas nossas associações, né? Uhum. Então, o Conseg 85, ontem foi empossado o Jaime Barbaresco Júnior como presidente, como vice-presidente o Antônio José Correia, a nossa eterna presidente de honra, né? E presidente de honra também da Conseg, a Salete Sbardelati, que é uma pessoa a qual eu tenho uma admiração muito grande, né? Pelo trabalho que ela desenvolve na comunidade, né? Primeiro secretário, Maria Eduarda Wagner. Segundo secretária, Vandelir Rafael Packer. Aí nós temos a figura da Diretoria Social e de Assuntos Comunitários também dentro do Conseg, que foram empossados ontem a Liege Ferreira Blaut, a Michele Schwank, o Paulo César Dietrich, e temos também uma comissão de ética e disciplina, que foram empossados neste Conseg, o Wilson Adam, o Lorivaldo Dalmarco e o Marcos Depiné. No Conseg da Escola Agrícola, daí, no 85, como membro nato da Polícia Militar, é o terceiro sargento Luiz Cláudio Dirchen, e do Bombeiro Militar, o cabo Carlos Eduardo de Oliveira Ribas, né? A Polícia Civil, nós tínhamos o Godinho, que era o membro nato, mas ele se licenciou agora, e da Polícia Científica nós ainda não temos um membro compondo. Essa é uma dificuldade que depois nós vamos voltar a esse assunto, eu vou lhe dizer o porquê que eles não estão ainda compondo aqui. E da diretoria do Conseg 135, foi empossado ontem o presidente Ademar Nunes, o vice-presidente Denner Luiz Zosker Simão, primeiro secretário Daniela Biavati, a segunda secretária Pamela Souza dos Santos Tavares,
Diretor Social e Assuntos Comunitários, o Marcos Aurélio Sbardelatti, o Gilberto Alba Parisotto, e como Comissão de Ética e Disciplina, Walter Luiz Hayden, Denilson Antônio de Oliveira, Roberto Tribes. Neste consegue, lá na Fortaleza, membro nato da Polícia Militar é o Sargento Alberto Camargo Muniz, e do Bombeiro Militar, o Cabo Luiz Henrique Pereira. E do Consegue 136, que é o Garcia, nós temos como presidente a Marley Mota Soares, vice-presidente o Celso Marlock, primeiro secretário Daniel Benedetti Pereira, segunda secretária Zilma Cecília Pfeiffer, diretor social e assuntos comunitários Odete Maurício, a Comissão de Ética e Disciplina José dos Passos Formento, Ayrton de Souza e a Maria do Carmo de Souza. Como Polícia Militar, membro nato, nós temos o Sargento Jason Gedert, e do Bombeiro Militar nós temos o terceiro Sargento Robson Milbrats. Já parabenizo a eles que foram empossados ontem, né, e desejando um bom trabalho a todos eles também, né? Qual é o tempo de mandato de cada diretoria? Cada diretoria tem um mandato de 2 anos. 2 anos. Isso, esse ano daí foram esses 3 consegues, e no ano que vem será a eleição de outros 3, que é o Consegue da Velha, o do Vorstadt e o do Badenfurt, né? Você falou que é uma dificuldade de se captar pessoas para formar, né, uma diretoria de conselhos comunitários de segurança. Não é diferente em associações de moradores também, né? Está cada vez mais difícil esse trabalho voluntariado, né? O voluntariado hoje está bastante complicado, né? Talvez em função do que nós já comentamos antes, né, da vida corrida de todo mundo, né? O dia hoje parece que deveria ter umas 36 horas, mais ou menos, e aí as pessoas têm uma certa dificuldade em disponibilizar um pouco de tempo também para a questão do voluntariado, né? Mas sempre se acha algumas pessoas aí. Ainda bem, né? Ainda bem. Osni, qual é o papel da Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança? Isso, inclusive a Salete, né, e comigo também, nós, como nós tínhamos 7 consegues em Blumenau, né, um está inativo hoje, nós achamos por bem criar uma associação desses consegues para que a gente pudesse unir. Primeiro, para que elas mantivessem uma diretriz, né? Cada consegue tem a sua forma de agir, mas existe uma linha mestra, uma norma que é determinada pela coordenação que a gente precisa seguir. Então, essa associação tem por base também manter que os demais consegues se utilizem, né, e fiquem dentro dessa programação, dessa linha mestra, vamos dizer, né? E aí nós formamos há uns anos atrás, nos idos de 2000 e uns pouquinhos, uma associação entre todos esses consegues. Para quê? Sempre que há alguma demanda extra, né, a gente possa, através da associação, com um pouco mais de força, levar às entidades de segurança. Por exemplo, nós nos idos aí de 2013, por aí, nós levantamos em Blumenau um abaixo-assinado com em torno aí de 14 ou 15 mil assinaturas, e na época eu entreguei em mãos do governador Raimundo Colombo, lá na Casa da Agronômica, solicitando mais efetivo para as nossas entidades e nossos órgãos de segurança. É uma ação que os consegues têm feito também, né? Entre outras tantas, né? Como a gente participa, a gente organiza os consegues dentro do Maio Amarelo, por exemplo, né? E outras atividades que existem na cidade, né? Hoje, como é que é avaliada a segurança pública em Blumenau e qual é, na visão dos conselhos comunitários de segurança, o grande desafio? A segurança em Blumenau não dá para se dizer que é ruim, né? Se nós compararmos com outras cidades, né, e outros estados, até a segurança não é ruim aqui em Blumenau. E eu costumo dizer também que, em função disso, por nós sermos eficientes, normalmente nós somos penalizados. Por quê? Quando existe sempre uma distribuição de efetivo, e nós sabemos hoje que nós temos um problema sério, Jorge, na questão de efetivo, né? Esse é um dos casos, por exemplo, em que a polícia científica e a polícia civil têm dificuldade em direcionar policiais natos para comporem os consegues, né? É falta de efetivo. E isso existe tanto na polícia militar, no bombeiro, o IGP, então a polícia científica é gritante, né? E nos demais, na polícia civil também. E essa falta de efetivo, então, tem trazido esses problemas.
Porém, com o baixo efetivo que nós temos nas instituições, a maioria dos crimes aqui são solucionados, né? E não é uma cidade assim tão criminosa, né? Porque hoje, como é que você mede hoje o índice de criminalidade, né? É através de homicídios por 100 mil habitantes, né? E esse número em Blumenau ele não está tão alarmante assim. Então, aos olhos, por exemplo, da segurança pública do Estado, nós aqui está tudo bem, está tudo certo. Não precisamos mandar mais efetivo para lá, que está lá, está tudo certo. O pessoal lá resolve. Por isso eu digo que nós somos penalizados por sermos eficientes, né? E a questão da segurança no trânsito, né? Também é papel do CONSEG fazer orientações, buscar melhorias? Sim, nós trabalhamos agora, né? Terminamos o Maio Amarelo, né? Que foi um mês dedicado à questão de segurança no trânsito, né? Proclamado pela ONU, inclusive. E é uma das que mais mata, né? É o trânsito, né? E hoje quem faz o trânsito são as pessoas. O carro, embora já exista, mas aqui ainda não temos carro que anda sozinho, né? Então as pessoas que fazem o trânsito, as pessoas que estão atrás do volante, há necessidade que elas tenham um pouco também de conscientização nesse ponto, né? Eu moro na região, por exemplo, do Água Verde, e lá existe uma via reversível central. Na General Osório, né? Na General Osório. E é uma via em que os acidentes são em números grandes, elevados. Mas por quê? Porque o motorista não quer andar 200 metros a mais para fazer uma rótula, não é porque isso não deveria existir, porque o trânsito antes era melhor. As pessoas se acomodam, né? E é difícil, mas se a gente sair de dentro de Manaus, se for a São Paulo, se pegar, por exemplo, uma Avenida das Torres, você tem que fazer só os contornos onde existe uma via de saída, você não consegue dobrar à esquerda, né? Nessas vias. E isso acontece em Blumenau, mas as pessoas não estão acostumadas ainda a esse trânsito, né? Precisamos evoluir, então, nesse sentido, né? Precisamos sim, né? Mas eu penso que com as novas gerações as coisas também vão evoluindo e melhorando. O senhor falou da composição de representantes da Polícia Civil e Científica, né, nas novas diretorias do CONSEG, né? Ainda não há uma confirmação. Não, eu estive conversando com a delegada Juliana, né? E essa semana ainda, e ela estava me dizendo que já está providenciando alguém da Polícia Civil para que coloque nos CONSEGs, né? Mas aí nós caímos em outra, como também é voluntariado, né? Nós precisamos da disposição também do policial para que ele venha nas reuniões, né? E por que é importante ter a Polícia Civil ali? Veja bem, a gente, enquanto CONSEG, a gente recebe muitas denúncias, né? E esses órgãos de segurança, eles estando dentro de uma reunião de CONSEGs, lógico que essas denúncias não são feitas abertamente, mas o policial é chamado num canto e é feita uma denúncia, por exemplo, que você sabe que está acontecendo algum delito, alguma coisa, você já faz a denúncia diretamente para o policial, que por sua vez vai à investigação, né? Já agiliza todo esse processo, né? Agiliza o processo, né? É importante também deixar claro para a comunidade que as denúncias que chegam precisam ser denúncias qualificadas, né? Não adianta você dizer que, eu acho que o meu vizinho lá, ele é traficante porque ele troca de moto toda semana. Tá, mas e o que isso tem a ver? Né? Precisa de informações, lá existe um local assim, é um local ermo, lá se encontram normalmente pessoas assim, existe uma moto que chega lá ou um carro que chega lá, carro de cortal, né? Informações qualificadas, né? Que auxiliem na investigação. Justamente, que auxilia na investigação. E também não é você fazendo uma denúncia hoje e amanhã o problema se resolve, né? Porque não é o que a polícia sabe, é o que a polícia tem que provar. E isso é um problema seríssimo. Demora, né? Às vezes demora. Demora. Bom, o Osni Bar, presidente da associação da ACONSEG, que é a Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança, aqui em Blumenau, que faz esse trabalho voluntariado, mas que também faz um trabalho voluntariado na Casa da Esperança, né, Osni, com aulas de matemática para as crianças lá, né? Que te motivou a ir até a Casa da Esperança e incentivar as crianças para as aulas de matemática? Na Casa da Esperança, o trabalho que eu faço não é voluntário, né? Lá é através de um projeto que foi elaborado lá e nós temos então uma verba que nós recebemos para este fim, né? A Casa da Esperança, ela é localizada lá no Celso Ramos, né? Ao lado do Celso Ramos, onde ficava o antigo alojamento das freiras, né? E ali foi transformado em uma casa
que acolhe crianças, né, em situação de vulnerabilidade. E essas crianças permanecem ali no contraturno escolar, né, se alimentando, fazendo a refeição aí, pelo menos do meio-dia ali. E no contraturno deles a gente daí fornece, existem outras oficinas também feitas ali de dança, enfim. Não sou eu a pessoa mais indicada a comentar, a falar sobre o assunto, talvez a Elizabeth, que é a presidente da casa, né? Uma próxima oportunidade talvez você poderia trazê-la aqui para conversar com ela nesse sentido, né? E aí nós fizemos, não é que damos aula de matemática propriamente dita, mas no meu caso, a gente procura traçar uma relação que existe entre a matemática e o cotidiano, né? Puxando a brasa para minha sardinha, né? Matemática hoje se usa em tudo, né, cara? A vida hoje nós daqui a uns dias nós somos um número, né? É verdade. É verdade. E com a evolução da informática, né, os avanços ali, exatamente, cada vez mais matemática. Inteligência artificial, inclusive. E por aí tudo é matemática. Exatamente. Né? Osni Bar, obrigado pela tua participação hoje aqui, também sobre as informações a respeito dos conselhos comunitários de segurança, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Jorge, agradeço inclusive a Rádio Itaberá também pelo espaço que cede para a gente, né, que a gente possa fazer a divulgação, e lanço aqui um convite para que a comunidade venha participar, né. Os CONSEGs, assim como a Associação de Moradores também, elas existem para a comunidade, né, e sem a comunidade não haveria razão de existir. Então a comunidade precisa participar também. Ir buscar, eu não sei o que é um CONSEG, procure se informar, existem locais, né. O CONSEG também, por exemplo, ele colabora bastante na Rede de Vizinhos, que é um outro programa da Polícia Militar e que tem dado bastante sucesso aqui, né? E a gente colabora nesse sentido também, implantando, programando, ajudando na Rede de Vizinhos, né? Então esse pessoal vem colaborar conosco, venha nas reuniões do CONSEG. Tudo gera essa sensação de segurança que a gente tanto fala, né? Exatamente. E uma vida um pouco mais tranquila. Justamente, nós somos aí de uma época em que nós tínhamos o famoso São Cosme e São Damião, que eram os dois policiais que viviam andando na rua, né? Uhum. Aí se perdia uma criança, já contatava o policial, ele já encaminhava. Hoje os policiais andam mais de viatura, é difícil achar alguém andando a pé, né? A não ser a PM Bike, né? Obrigado, Osni, ótima semana. Obrigado, igualmente. Osni Bar, presidente da ACONSEG, a Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau, conversou com a gente.